Num córrego pedregoso em um vale, um jovem vestido de preto estava segurando um besouro preto com um brilho metálico, que parecia como um cruzamento entre um caranguejo e um besouro Hércules. Segurando uma adaga na outra mão, o jovem homem cortou rapidamente as garras ainda se contorcendo do besouro, revelando a carne branca e macia. Quase sem hesitação, o jovem chupou a carne das garras, como se estivesse comendo um caranguejo, e a engoliu junto com pedaços maiores de carne dura. Besouro preto, criatura comum foi morta. Nenhuma alma de besta foi obtida. Coma a carne do besouro preto para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene comum. Carne de besouro preto comida. 0 ponto de gene comum foi obtida. Uma voz estranha soou na mente de Ansem e alguns dados também apareceram. Ansem, não evoluído. Status, nenhum. Vida útil, 200 anos. Requisito para evolução, 100 pontos de gene. Pontos de gene obtidos, 79 pontos de gene comum. Almas de besta obtidas, nenhuma. Eu recebi 0 pontos de gene de mais de 30 besouros pretos consecutivos. Eu devo ter comido muita carne de besouro preto para não receber mais gene deles. 0 pontos. Quando eu terminarei a primeira evolução e ganharei status? Ansem parecia frustrado. Há mais de 100 anos, a ciência e a tecnologia alcançaram um nível muito alto e os seres humanos finalmente dominaram a tecnologia de teletransporte. Chocantemente, quando eles tentarem se teletransportar, eles descobriram que não foram enviados de volta para o passado, nem teletransportados para o futuro. Eles nem sequer viajaram para um outro planeta. Um mundo completamente diferente estava no outro lado do canal de teletransporte espacial. Um mundo que os seres humanos não conseguiam imaginar. Neste mundo, toda a ciência e tecnologia perdiam a sua função, uma metralhadora, neste mundo, não era nem mesmo mais útil do que uma faca de aço. Mísseis e armas nucleares não explodiam, eram apenas um monte de sucata. Nenhum equipamento mecânico ou eletrônico funcionava também. Todos os tipos de criaturas horríveis habitavam este mundo. Os seres humanos, que costumavam ficar no topo da cadeia alimentar por causa de sua sabedoria e tecnologia, caíram para o fundo. Mas, quando as pessoas tentaram matar certas criaturas relativamente fracas e comeram a carne, eles ficaram surpresos ao descobrir que seus próprios corpos mudaram consideravelmente e evoluíram rapidamente de forma que a ciência não conseguia explicar. O que deixou as pessoas agradavelmente surpreendidas foi que, neste mundo, com a evolução do corpo, a vida também aumentava, o que era uma notícia incrível para toda a humanidade. No século seguinte, cada vez mais pessoas entraram neste mundo chamado de Santuário de Deus, familiarizando-se gradualmente com as regras deste mundo, caçando as criaturas e vendo seus próprios corpos evoluírem. Quanto maior o grau de evolução física, maior a vida útil teoricamente. Se pudesse continuar evoluindo, seria possível viver para sempre. Neste mundo, a ciência e a tecnologia tornaram-se completamente inúteis. As únicas coisas que poderiam ajudar os humanos eram as habilidades de luta mais primitivas. As antigas artes marciais, quase esquecidas na sociedade moderna, tinham um efeito inesperado aqui. Todos os tipos de artes marciais foram redesenvolvidas, e depois de mais de 100 anos de desenvolvimento, novas escolas de artes marciais foram formadas e se tornaram proeminentes. Além das antigas artes marciais, o Santuário de Deus oferecia outra ferramenta para melhorar os seres humanos, a alma de besta. Ao matar uma criatura no Santuário de Deus, uma pessoa tinha a chance de obter a alma de besta da criatura. As almas de bestas tinham todos os tipos de formas e aparências. Algumas podiam ser convocadas para lutar pelos homens, e algumas apareciam na forma de armadura ou arma. Além disso, algumas almas de bestas podiam até mesmo ajudar os humanos a se transformar, a fim de que eles possam assumir a forma de monstros impressionantes, pássaros mágicos que voavam entre o céu e a terra, ou insetos que perfuravam o subsolo. Nem as artes marciais, nem as almas de bestas tinham algo a ver com Ansem. Até mesmo na sociedade moderna, ciência e tecnologia avançadas estavam nas mãos de apenas algumas pessoas. Ansem completou a educação obrigatória e integrada e entrou no Santuário de Deus, quando ele completou os 16 anos. O que ele aprendeu na escola não era mais do que o nível inicial das novas artes marciais, que todos conheciam. Quanto às almas de besta, elas eram tão caras que Ansem não podia comprar nem a mais barata.
Sem artes marciais e almas de besta, ou até mesmo avançadas armas de metais produzidas pelo homem, Ansem só era capaz de matar algumas criaturas de nível baixo para comer a carne e evoluir, e ele estava tendo dificuldade no santuário de Deus. Mas, quanto mais carne de criaturas de nível baixo ele comia, menos efeito de evolução ele ganhava. 3 meses no santuário de Deus e ele ainda não conseguiu completar a evolução física. Ansem tentou matar algumas criaturas mais poderosas, mas até mesmo a criatura primitiva mais fraca, a besta de dentes de cobre, quase tirou a sua vida. Ele teve que descansar por 1 mês, antes de retornar ao santuário de Deus. A essa altura, Ansem comeu todos os tipos de criaturas comuns ao seu redor, e só pôde comer a carne. Se ele não se arriscasse a caçar criaturas de níveis mais avançados, ele nunca evoluiria. Quando ele estava prestes a tentar matar uma besta de dentes de cobre, Ansem viu algo subindo das ondulações da Angra. Ele pensou anteriormente que era um besouro preto, mas notou imediatamente algo diferente. Todos os besouros pretos tiram conchas pretas, mas uma cor dourada e brilhante chamou a sua atenção. Ansem olhou para a criatura que saiu da água. Era mesmo um besouro preto, mais diferente dos normais por causa do seu corpo dourado tão grande como uma bola de basquete. Era como uma escultura esculpida em ouro, e seus olhos eram cristalinos, como gemas. Não parecia ser um ser vivo, a menos que fosse observado com cuidado. Por que esse besouro preto é tão estranho? Ansem olhou para o besouro preto dourado. Recentemente, ele matou inúmeros besouros pretos e sabia tudo sobre eles. A visão deles era pobre, mas a sua audição era muito sensível. Enquanto ele permanecesse quieto, mesmo nas proximidades, um besouro preto não notaria a sua presença. Ansem olhou para o besouro peculiar e, inesperadamente, o besouro avançou em sua direção. Sem hesitação, quando o besouro preto dourado rastejou para ao lado de Ansem, ele pressionou para baixo a concha do besouro preto dourado com uma mão e cortou rapidamente as articulações frágeis com a sua outra mão. Ele fez 6 cortes perfeitos vertical e horizontalmente, a fim de remover as 6 garras do besouro. O besouro preto dourado se contorceu e se virou de cabeça para baixo. Aproveitando essa oportunidade, Ansem perfurou com sua adaga em uma marca branca no abdômen e a girou de uma maneira cortante. O besouro preto dourado parou de se mover subitamente. Besouro preto, criatura de linhagem sagrada, foi morta. A alma de besta do besouro preto foi obtida. Coma a carne do besouro preto de linhagem sagrada para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene sagrado. Ansem ficou atordoado com a voz súbita em sua cabeça, e ele mal conseguia acreditar que era verdade. Alma de besta de linhagem sagrada e criatura de linhagem sagrada, eram reais mesmo? As criaturas do santuário de Deus eram divididas em 4 grupos: criaturas comuns, primitivas, mutantes e de linhagem sagrada. Diferentes pontos de gene podem ser obtidos ao comer carne de criaturas de tipos diferentes. Nesta época, tinham 4 fases do santuário de Deus conhecidas pelo homem. Com cada evolução física concluída, o acesso ao próximo espaço será permitido. Quanto mais poderosos os pontos de gene utilizados na evolução, maior a probabilidade de sobreviver no próximo espaço. Almas de bestas de linhagem sagrada eram sem dúvidas as melhores almas de bestas. Qualquer alma de besta de linhagem sagrada poderia ser vendida por um preço enorme. Quando Ansem percebeu finalmente o que tinha realmente acontecido, ele ficou a ponto de tremer. Segurando a adaga para abrir a concha do besouro preto, ele encheu a boca com carne tão macia quanto geleia. Carne de besouro preto foi comida. Um ponto de gene sagrado foi obtido. Ao sentir a carne se transformar em energia e ao ouvir a voz em sua mente, quase deixou Ansem em lágrimas. Ele agarrou uma garra e comeu toda a carne dela, sentindo ondas de energia atingindo seu corpo e fervendo seu sangue. Não havia muita diferença entre comer um besouro preto de linhagem sagrada e um caranguejo. Depois de comer a carne de todas as 6 garras, Ansem começou a cortar a carne de dentro da concha. Carne do besouro preto foi comida. Um ponto de gene sagrado foi obtido. Carne do besouro preto foi comida. Um ponto de gene sagrado foi obtido. A voz estranha soou continuamente na mente de Ansem e fez com que ele se sentisse no topo do mundo. Quando Ansem estava cortando, ele sentiu sua adaga cortar algo duro que fez um som de metal. Ansem parou.
Os besouros pretos e os caranguejos são parecidos. Eles pareciam resistentes, mas dentro de suas conchas não tinha nada além de carne sem osso, então como poderia haver um metal? Ele removeu a adaga, afastando a carne que foi cortada, e viu um canto do metal preto. Ansem cortou toda a carne ao redor, e logo o metal preto foi completamente exposto. No começo, ele pensou que fosse um metal, mas ao tirar a carne ao redor dele, ele descobriu que era um cristal preto do tamanho e forma de um ovo de pombo. Ansem pegou o cristal com sua mão e não sentiu nada de anormal. O cristal era como um seixo preto e arredondado. Mas, com um olhar mais atento parecia ter milhões de estrelas brilhando nele, criando uma beleza incrível. Aqui é a área mais fácil do santuário de Deus. Ansem pensou. Até mesmo as criaturas primitivas são difíceis de encontrar aqui, sem falar das criaturas de linhagem sagrada. Como esse besouro preto de linhagem sagrada apareceu do nada? E eu nunca ouvi falar de um desse antes. Afinal de contas, os besouros pretos são uma forma-vida tão inferior. E esse besouro preto de linhagem sagrada era absurdamente fraco. Sua aparência está relacionada ao cristal? Não havia nenhuma pista, então ele simplesmente comeu todo o resto da carne do besouro preto e ficou cheio. Foi ganho um total de 7 pontos de gene sagrado. 7 pontos de gene sagrado estavam além dos seus sonhos mais loucos. Com seu fundo, ele precisava arriscar tudo até mesmo para matar uma criatura primitiva. Imagine uma criatura de linhagem sagrada. A concha do besouro preto de linhagem sagrada era também um material precioso, então Ansem pegou todas as garras e as enfiou no bolso, juntamente com as conchas inferiores e superiores. A concha dos besouros pretos normais não tinha valor, mas a concha do besouro preto de linhagem sagrada provavelmente renderia uma sopa, que poderia lhe dar mais 1 ou 2 pontos de gene sagrado. Foi a primeira vez que Ansem comeu uma criatura de linhagem sagrada. Tecnicamente, ele conseguiria maximizar e obter 10 pontos de gene sagrado, ele já tinha 7 da carne e os outros 3 deveriam vir da concha. Se ele vendesse a casca, ele provavelmente poderia pagar um bom avião particular da Aliança Interestelar Level com o dinheiro que ele receberia. No caminho de volta ao abrigo blindado de aço, ninguém estava disposto ou teve coragem de ter algo a ver com Ansem. Há mais de 3 meses, Ansem entrou no Santuário de Deus pela primeira vez. No momento em que saiu do abrigo blindado de aço, viu um unicórnio lobo branco gigante de pé com as costas voltadas para ele ao redor do canto da muralha. Sem hesitação, Ansem segurou sua adaga e apunhalou ferozmente a bunda do unicórnio. Essa apunhalada transformou Ansem e Qinshu em uma das maiores piadas do abrigo blindado de aço. Sim, o unicórnio lobo branco não era uma besta, pelo contrário, era um humano como Ansem. Ela só tinha se metamorfoseado usando uma alma de besta. Qinshuan também era a mulher mais poderosa do abrigo blindado de aço. Ela estava prestes a terminar a sua primeira evolução com os pontos de gene sagrado e logo embarcaria no caminho da evolução. Um novo garoto, que apunhalou o traseiro da Qinshuan, tornou-se a maior piada do abrigo blindado de aço. Embora ninguém tenha se atrevido a mencionar isso na cara dela, em segredo, todos estavam rindo. E o esquisito do Kua tornou-se o famoso apelido de Ansem no abrigo blindado de aço. Então, Qinshuan declarou que quem passasse algum tempo com Ansem, iria se tornar inimigo dela. No abrigo blindado de aço, poucas pessoas podiam se dar ao luxo de ser inimigo de Qinshuan. Mesmo que pudessem se dar ao luxo, ninguém arriscaria antagonizar Qinshuan por causa de ninguém e esquisito do Ku. Foi por isso que Ansem teve um momento tão difícil, mas ele realmente não culpou Qinshuan. Era sua culpa em primeiro lugar. Ele ficou muito nervoso na primeira vez que ele veio ao Santuário de Deus, além de nunca ter visto criaturas no seu mundo anterior ou transformações antes, o que o levou ao erro imperdoável. Ansem já ficou agradecido por Qinshuan não o matar com raiva. A única sorte foi que o teletransporte para o Santuário de Deus era sempre aleatório, e não tinha rostos familiares no abrigo blindado de aço, de modo que ninguém conhecia seu mundo real.